Entrevista. Começa a valer em 2025 a aplicação das mudanças determinadas pela Lei da Reforma do Novo Ensino Médio, aprovada pelo Congresso Nacional. E para tratar sobre esse assunto, a gente conversa aqui na Rádio UFES FM com o professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Sergipe e doutor em Filosofia da Educação, Christian Lindberg. Satisfação em ouvi-lo, professor. Gostaria de destacar, a princípio, que o senhor explicasse para a gente quais são as principais mudanças estabelecidas por essa lei que foi sancionada recentemente pelo presidente da República. Boa tarde. Boa tarde, Wesley. Boa tarde, amigos e amigas ouvintes da Rádio UFES. Primeiro, é bom registrar que essa tentativa de alteração na legislação do ensino médio resulta de uma pressão acontecida desde 2017, quando o novo ensino médio foi aprovado ainda no governo de Michel Temer. E desde então, professores, estudantes, o mundo acadêmico tem apontado falhas e insuficiências naquela legislação e que, por conta dessa pressão, repito, o Ministério da Educação, do atual presidente, o presidente Lula, se sentiu na necessidade de fazer as alterações. A lei que foi aprovada recentemente e sancionada, como você falou, Wesley, ela teve alguns avanços importantes, né? Mas, no geral, a essência foi mantida. A principal alteração, e essa a gente tem que parabenizar o Congresso pela iniciativa, foi a ampliação da carga horária da formação geral básica. O que é que significa isso para os nossos amigos e amigas ouvintes entenderem? Todos os estudantes, né, do país inteiro são obrigados a ter uma carga horária mínima comum. E essa carga horária será destinada para os conteúdos tradicionais, então português, matemática, filosofia, física, química e biologia, etc. Na legislação anterior, essa carga horária da formação geral básica era de 1.800 horas. Com a nova legislação, que como você bem frisou, vai ser implantada a partir do ano que vem, essa carga horária aumentou para 2.400 horas. As outras 600 horas, que formarão as 3.000 horas de carga horária para a educação básica, ou para o ensino médio da educação básica, ela será composta por itinerários formativos, que podem ser da área de humanas, matemática, linguagens e ciências da natureza. E há a opção para a formação técnico-profissional. E aí, Wesley, aparece o primeiro grande problema da lei que foi aprovada agora. Se o estudante, né, optar pela formação técnico-profissional, essa carga horária dos itinerários formativos, que inicialmente está prevista de 600 horas, poderá aumentar até 900 horas. Ou seja, nós teremos para a formação geral básica, caso o estudante opte, né, e essa é a tendência que nós temos percebido, pela formação técnica profissional, um estudante que vai ter 2.400 horas e outro estudante que vai ter 2.100 horas, o que pode propiciar uma desigualdade educacional. Como o senhor avalia, professor, o veto do presidente Lula a um dispositivo que colocaria as questões ensinadas nos itinerários no Exame Nacional do Ensino Médio? Pronto. Os itinerários, né, como estava sendo implantado até agora pelos estados, né, por conta do caráter de cada estado, já que cada estado decide o que vai entrar, então entrou coisas exóticas, né, do tipo brigadeiro gourmet, o que rola por aí, essa panaceia que virou essa parte dos itinerários formativos, né, até porque muitas redes estaduais e muitas escolas que fazem parte dela não têm a estrutura, por exemplo, para ofertar um curso técnico profissional. Então eles inventaram coisas desse tipo, como eu acabei de mencionar. Um setor da sociedade estava propondo ter uma diretriz nacional para os itinerários formativos. Mas o próprio INEP, que é o órgão do governo que produz o Enem, que realiza o Enem a cada ano, disse em audiência pública no Senado que era inviável você ter uma diretriz nacional, tendo em vista o seguinte fato: a parte dos itinerários formativos, né, como depende de cada estado, então cada estado vai criar o seu. Como é que você vai fazer uma avaliação nacional de algo que você tem no mínimo 27 redes estaduais? Então ficaria muito difícil e não colocaria em pé de igualdade os estudantes, né, dos diversos cantos do país para poder disputar uma vaga do Enem. Então o veto, como ele foi feito pelo presidente da República, para essa questão dos itinerários formativos e ter uma diretriz nacional, e essa diretriz nacional balizar o Exame Nacional do Ensino Médio, foi positivo.
Existe, professor, essa parte do novo ensino médio que não se refere à educação profissional, é a educação básica mesmo, que tem as horas que são totalmente destinadas às disciplinas comuns para todos. Como que esse aumento de horas, que foi de 600 horas para o ensino médio completo, nessa carga horária, pode influenciar positivamente a aprendizagem dos alunos com essas disciplinas? Pronto, Wesley. Para o ouvinte entender melhor a arquitetura do currículo do ensino médio, você tem uma carga horária destinada à formação geral básica, que é orientada pela Base Nacional Comum Curricular para o ensino médio, que é de 2.400 horas, né, como já foi mencionado, e há uma parte dos itinerários formativos, que é esse, repito, cada estado vai deliberar os seus componentes curriculares, né, como se fosse uma parte diversificada. Né. Com a ampliação da carga horária da formação geral básica, passando de 1.800 para 2.400 horas, isso para o país inteiro, há uma tendência muito grande desses conteúdos tradicionais, né, como você mencionou, português, física, filosofia, sociologia, artes, língua inglesa, que hoje tem muitas delas, né, tem 1 hora por semana ou até 2 horas por semana, ampliar. Mas aí, repito, Wesley, isso vai também depender dos estados. Né? E vou te dar um exemplo muito concreto. No atual ensino médio, o ensino da filosofia, né, depois que foi aprovado o novo ensino médio, 15 estados da federação, dos 27, reduziu a carga horária do ensino da filosofia. Então, você tem uma discrepância na carga horária no que se refere à oferta da carga horária. Então, eu espero que essa ampliação da formação geral básica possa corrigir não só a questão específica da filosofia, mas aí eu posso acrescentar da sociologia, do ensino das artes e das outras disciplinas que foram prejudicadas, né, com a redução dessa carga horária da formação geral básica. Ainda falando sobre alterações na lei, professor, os estudantes que vão iniciar o ensino médio em 2025, a princípio, já vão alcançar essa mudança que foi feita com a lei aprovada pelo Congresso Nacional. Mas e quem já está estudando no ensino médio? Como que ficam essas mudanças para os estudantes que já estão na ativa nessa parte do ensino? Pronto, quem está no primeiro, no segundo ano do ensino médio nos dias atuais, eles infelizmente continuarão estudando nos moldes, vou chamar assim, antigos. Não é? Porque em 2025 a mudança só vai impactar nos alunos que ingressarem no ensino médio ano que vem, ou seja, nas turmas do primeiro ano. E dentro do cronograma que a lei estabeleceu, esse aluno 2025, primeiro ano, 2026, segundo ano, 2027, terceiro ano do ensino médio, que é aí quando você vai fechar o primeiro ciclo de turmas, não é? Já com a nova legislação. Inclusive, Wesley e colegas, amigos e amigas da Rádio UFES, para ela ser implantada ano que vem, vai depender, primeiro, de alguns ajustes que o Conselho Nacional da Educação precisa fazer na BNCC e nas diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, e também dos ajustes que os estados, dentro da sua autonomia educacional, federativa, também precisam realizar até o final do ano. Então, o fato da lei determinar 2025 como ponto de partida não significa dizer que isso venha a ser efetivado caso esses dois movimentos não sejam realizados ainda esse ano. Por falar na BNCC, professor, quais são as principais mudanças que devem ser implementadas na Base Nacional Comum Curricular a partir do próximo ano? Bom, aí vamos aguardar. Hoje saiu a nova composição do Conselho Nacional da Educação. Vamos aguardar como é que o Conselho vai se posicionar, os seus conselheiros e conselheiras, né, indicados hoje, né, pela Presidência da República. Mas há questões, aí eu posso falar especificamente da filosofia, que é onde eu tenho uma maior aproximação, né, precisam ser alteradas. Por exemplo, das 5 grandes áreas da filosofia, apenas 3 são contempladas na BNCC, que é a ética, que é a metafísica e que é a epistemologia. Não há nada de lógica e não há nada de estética praticamente na BNCC que possivelmente dialogue, não é, com o ensino da filosofia. Tem uma outra questão, Wesley, que infelizmente o Congresso Nacional não atendeu os anseios da sociedade, porque a BNCC organiza aqueles conteúdos tradicionais por área de conhecimento, né, passando a impressão da interdisciplinaridade. Mas é o que a gente costuma sempre dizer. Como é que você vai ter interdisciplinaridade se você não tem a disciplinaridade? Que
que é uma questão específica de cada componente curricular. Inclusive, tem sido propagado por alguns setores da sociedade a ideia de que as disciplinas voltaram a ter um caráter obrigatório. Elas não voltaram a ter um caráter obrigatório. Na lei que foi aprovada não consta isso. Na lei o que consta os componentes de cada área do conhecimento e diz literalmente que eles devem ser ensinados de forma integrada. Quando você fala integrada, você pressupõe a interdisciplinaridade. Mas não tem, repito, a transdisciplinaridade. Não é à toa que tanto na Câmara como no Senado Federal foi tentado, via deputados e senadores, colocar na lei a obrigatoriedade. E tanto o Mendonça Filho na Câmara como a senadora Dorinha no Senado não incorporaram essa sugestão. Então, é algo que a gente precisa ficar atentos, né, e esperar, no caso, né, da filosofia, mas também de outras áreas, e aí, repito, eu tenho limites para falar de outras áreas, que esses problemas existentes na BNCC sejam corrigidos. A gente recebeu aqui na Rádio UFES FM o professor do Departamento de Filosofia da UFES e doutor em Filosofia da Educação, Christian Lindberg. Uma satisfação ouvi-lo, professor. Muito obrigado pela nossa entrevista. Eu que agradeço o espaço e espero que a sociedade possa se inteirar cada vez mais, especialmente os professores e estudantes, das mudanças que estão sendo realizadas atualmente em nosso país.